Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 23 de abril de 2024, quarta semana da Páscoa, terça-feira, ano B, cor litúrgica branco. Santo do dia, São Jorge, o santo comparado a São Miguel no Oriente. Século III, Israel, Tel Aviv. São Jorge, cujo nome de origem grega significa agricultor, nasceu na Capadócia por volta dos anos 280. Em uma família cristã, São Jorge é considerado padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimitas e arqueiros. Ele é invocado ainda contra pestes, a lepra e as serpentes venenosas. O santo é honrado também pelos muçulmanos, que lhe deram o nome apelativo de profeta. São Jorge, rogai por nós. Lembra que São Jorge é um santo católico. Não é nenhum orixá, não é Ogum, não. Isso aí é de outras seitas, né? De outras linhas. São Jorge é um santo católico. E, portanto, com toda a autoridade em Jesus Cristo, nós podemos pedir a sua intercessão. São Jorge, rogai por nós. Na primeira leitura de hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, de 19 a 26, o Senhor nos fala de como a igreja está crescendo. E outra coisa também, nós vamos ver agora também a organização da igreja. A igreja que tem o seu apoio, né, das três colunas, que é a Santa Palavra, a Santa Tradição e o Santo Magistério, vai agora manifestar para nós como o magistério agia da igreja primitiva. Os apóstolos, ali tendo como Pedro, o primeiro Papa, se preocupava com a evolução da igreja. Então, o Santo Magistério mandando assim Barnabé, né, para acompanhar uma comunidade distante para que ela não se desviasse da doutrina. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregasse a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então aqui chegou a notícia do primeiro Papa, dos apóstolos, dos primeiros bispos, ali do Santo Magistério. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quem que enviou Barnabé a Antioquia? A igreja católica, apostólica, enviou Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça de Deus havia acontecido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza no coração. É que ele, Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Lembra, né, de Saulo, aquele que se converteu, aquele que perseguia os cristãos, agora já está anunciando a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo encontrado Saulo, levou a Antioquia. Passaram o ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados como do nome cristãos, né? Aqueles que seguem a Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. E a mão do Senhor estava com eles. Então a mão do Senhor também está com a Santa Igreja, né? Na sucessão apostólica, na sucessão dos apóstolos. Estamos hoje, nos dias de hoje, evangelizando, alcançando corações, no mesmo ímpeto e graça diante do Senhor, assim como no primeiro século. Amém.
O salmo de hoje é o Salmo 86. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou do Monte Santo, ama as portas de Sião, mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da casa do Senhor. Aqui, no Salmo 86, o Senhor manifesta a alegria de ter como filhos, né, aqueles que são escolhidos. Ele fala assim, ó, lembro do Egito e da Babilônia entre os meus veneradores. Na Filisteia, ou em Tiro, ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. Agora, mas de Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem, Deus é a sua segurança. Então aqui Deus, nesse salmo, o salmista está dando ênfase à aliança que Deus fez com os judeus, para que dali, com os hebreus, para que dali nascesse Cristo Jesus, aquele que seria o resgatador, o justificador, aquele que nos traria a salvação pela sua morte, pelo seu sangue derramado, porque ele levou sobre si as maldições, nos tirou a culpa do pecado. Portanto, todo aquele que morre em Jesus, no seu batismo em Jesus, e vive esse batismo, terá a chance de ser ressuscitado nos últimos dias. Glorificamos o Senhor pelo Salmo 86. Evangelho está em João, capítulo 10, de 22 a 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e disseram, até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu, já vou-lo disse, mas não acreditais. Então, acreditar no Senhor Jesus, acreditar é estudar, acreditar é a primeira escadinha para a fé, né? Então, acreditar é uma fase onde você ainda tem que muita discussão, até que você dar o crédito a outra pessoa que fala, ou então aquele pensamento. Aí depois que você vai subindo os degrauzinhos, acreditar, questionar, aí você realmente constitui a base da fé. Então, por isso que Jesus fala, eu já vos disse, mas não acreditais. Não buscam nas escrituras, não querem ler, não querem ver nenhuma referência, não querem ver as profecias. Lembro que quando Jesus nasceu, 3 reis pagãos foram glorificar a Deus pelo nascimento de Jesus. É verdade que aqui nasceu o Messias, né? Foram procurar até Herodes, lá o pai do Herodes do tempo de Jesus, que acabou matando todas as crianças. Mas eu quero evidenciar que até os pagãos sabiam da profecia, mas como que o coração dos judeus na época de Jesus se fechou para esta graça e muitos não quiseram acreditar, né? Já vos disse e não quereis acreditar, né? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Mas Jesus já está fazendo tudo aberto, já andou sobre as águas, multiplicou os pães, fez cegos ouvir, coxo andar, paralítico, já ressuscitou várias pessoas, né? Tudo se cumprindo as profecias do livro, né, do Velho Testamento, dos profetas, tudo se cumpria, mas vocês não querem acreditar. E Jesus continuou, as obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois de minhas ovelhas. E Jesus falou uma coisa muito pesada. Se eu não sou das ovelhas de Cristo, eu tenho quem como pai, eu tenho quem como o que redil estranho é esse, que redil vermelho, confuso, ligado, se não estou ligado ao Pai, se eu não estou ligado a Cristo, você está ligado a quem? Né? Jesus falou forte, né? Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Aqui, não vamos fazer confusão religiosa no nossa mente, não.
a voz: Senhor, fala no meu coração, fala na minha vida para que eu possa ouvir a sua voz. Eu as conheço e elas me seguem. Segue, assim como Barnabé seguiu, né, com orientação da igreja, foi para Chipre, foi para toda a região, numa ordem da igreja, assim como aqueles habitantes ouviram a palavra de Deus, Antioquia e tudo mais, o Saulo continuando com Barnabé, ali foram chamados de cristãos. Então, seguir, ouvir a palavra de Deus. Ele fala: as minhas ovelhas escutam minhas vozes. Eu conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Existe um redil, existe uma igreja, existe uma forma onde Jesus fala. Nós não estamos limitando uma crença, como se colocasse um muro só na igreja. Não é isso não. A missão da igreja também é extramuro, é extrapolar tudo como sempre foi, de levar a notícia para todos. Tanto que o cristianismo não ficou em Israel, alcançou o mundo todo pagão, e hoje nós estamos aí convertidos ao Senhor Jesus. E continuamos assim. A porta da igreja ela é aberta. Não, ao contrário de que muita gente pensa que é uma religião fechada em si mesma, ao contrário, é uma religião acolhedora, que acolhe o indivíduo como ele é, como ele está, mas também prega e anuncia a conversão, para que, no amor a Jesus Cristo, as pessoas possam encontrar a salvação. E depois ele continua no versículo 28. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. Mas quem receberá a vida eterna? Aqueles que acreditam, aqueles que têm fé em Jesus, aqueles que fazem questão de participar do redil do Senhor, aqueles que são suas ovelhas, que ouvem a sua voz, esses receberão vida eterna. Não estou falando que são santinhos, não. São pecadores como eu e você. São pecadores, né? Mas são pessoas que acreditam, têm fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Olha que passagem linda. Aquele que tem fé e vive no redil, que segue o bom pastor, que é a ovelha de Jesus, ninguém vai arrancá-la de minhas mãos. Ninguém aqui é homem nenhum, demônio nenhum, Satanás nenhum. Nada vai arrancar das minhas mãos. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim como São Jorge, o santo de hoje, que também foi um grande exemplo de obediência e vida cristã, nós possamos também seguir a Jesus Cristo. Que possamos, Senhor, como a primeira leitura, ter a certeza que estamos na Igreja de Jesus Apostólica, Santa, na sucessão dos apóstolos. O Salmo de hoje, 86, nos lembra que o Senhor escolheu, né, entre todos os povos, os hebreus para dali nascer Jesus, e para que a sua igreja fosse constituída sobre a pedra que é Pedro, para que depois alcançasse todo o mundo. E no Evangelho de hoje, sabemos que somos a ovelha que segue Jesus. Queremos ouvi-la e estar no redil, para que no dia certo, no dia final, possamos ressuscitar como Jesus ressuscitou. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta oração, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus e possam fazer parte também desse redil, né, de seguir o bom pastor, sendo a ovelha de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.